Oi pessoal, boa noite. Boa noite. O tema que a gente vai abordar aqui é delicado, porque o Novembro Azul se refere à prevenção ao câncer de próstata. E eu perdi meu pai devido a esse câncer. E o tema eu coloco que todos os meses deveria ser Novembro Azul, porque a gente só espera no último tempo, né? Vamos lá. Eu tenho alguns dados, né, de acordo com o Ministério da Saúde, que cerca de 34 homens vão embora devido a esse câncer por dia. Ou seja, é complicado. E outro fato é que, realizando os exames preventivos, a chance de cura no diagnóstico precoce é de 90%. E agora o outro dado que foi quando meu pai se encaixou, né, foi que ao descobrir, 95% dos casos já está em estado avançado. Esse daqui é meu pai. Ele faleceu aos 49 anos de idade. Cedo, né? Pois é. Tudo iniciou lá em setembro de 2019, quando ele entrou em contato comigo falando o seguinte: oi meu filho, uma ligação, eu tive um derrame. E a partir desse momento, toda a parte esquerda do corpo dele ficou debilitada. A perna dele, o braço e a visão foi afetada do lado esquerdo. Ele já começou a não enxergar uma boa parte do lado esquerdo. E aí começou. Porque quando a gente está bem de saúde, né, é tudo assim maravilha. E a gente nunca se prepara para o pior. E naquele exato momento, ele já tinha adquirido um imóvel. Então ele estava ali naquele momento num aperto já das parcelas. E aí ele se deparou num simples caso de afastamento, onde todos os direitos que ele tinha como empregado, né, foi perdido. E ficou apenas o salário. Ele ficou apenas aquele salário. E dali foi de mal para pior. Só foi piorando com o tempo. Começou com derrame, depois ele foi tendo muitos casos, né, de evasão, né, de sangue, muito sangue, ficou muitas vezes internado e aí só foi piorando. E começou a pesquisar para ver o que seria isso. E aí começou no médico particular. O médico particular não identificava o que poderia ser. E aí ele foi para o médico público. E foi lá no médico público que foi levantada uma suposição. Qual que seria? Existe uma parte do nosso crânio que ela para de crescer quando a gente atinge uma certa idade. No caso ali, adolescência, 12, 13 anos, ela para de crescer. E esse certo médico levantou essa hipótese, que esse osso não parou de crescer e por esse motivo o cérebro dele estava afetado, causando derrame. Será que era essa? Pior que não era. Uma coisa um pouquinho pior. Então, ele começou a degradar, piorando cada vez mais ainda. Começou a perder a força das pernas. E ali foi um baque para ele. Porque ele estava afastado, com derrame, ele recuperou algumas coisinhas, né? E como ele estava apertado ali, que a gente não está preparado para estar apertado, quando ele estava apertado ali, ele pegou e começou a fazer alguns serviços de alvenaria que ele sempre fez, para levantar mais uma fonte de renda. Só que como ele começou a perder a força dos membros daqui para baixo, então isso já foi cortado. E aí começou uma nova luta. Como que uma pessoa vai sobreviver de salário tão pouco? Uma pessoa que precisa pagar aluguel certo não, uma mensalidade ali, que seria aquela parcela daquela casa que ele tanto queria, e ele estava novo na época, e não conseguiu. Beleza, foi evoluindo com o tempo, e aí chegou um certo momento que o médico, vamos fazer uma biópsia, e o que pode acontecer?
fazendo aquela biópsia ali no cérebro, avaliando, descobriu um tumor no cérebro e foi realizar a coleta para levar para análise. Foi um tempo muito longo, só foi realizado, começou em setembro de 2019, só que só foi realizado esse exame no final de 2020. E aí ele foi lá, fez esse exame, que é uma cirurgia, só que quando foram retirar um pedaço, perceberam que era possível retirar um pouco mais. Então, pegaram e retiraram metade daquele tumor. E, consequentemente, o cérebro dele, ele começou a perder a memória. Começou a perda de memória. Assim que ele saiu da cirurgia, quem estava lá era minha irmã. Aí eu me deparei com a minha irmã e falei, e aí, Tela, como é que tá? E ele já não estava reconhecendo muitas pessoas. Eu cheguei, minha irmã saiu, assim que eu cheguei ele começou a vomitar muito sangue, né? Era um pós-operatório no cérebro, então ele vomitava muito sangue, saía sangue pelo nariz, por todos os cantos que eu posso imaginar. E ali eu falei, pai, você viu que a Tainá foi embora? Quem é a Tainá? E os meus pais não eram casados, então ele tinha outra esposa. E aí, logo depois, eu conversando um pouquinho mais com ele, falei, pai, a sua esposa vai chegar daqui a pouco. Ele falou, minha esposa? Então já começou a perda de memória. Então vai analisar o que possa ter acontecido. Papo vai, papo vem, decidiram avaliar o principal, que estava afetando mais ainda ele, que seria a perda dos movimentos. Foi avaliado e descobriu muitos tumores na coluna do meu pai. E aí o médico falou, a gente vai precisar retirar. E aí começou o preparo para fazer essa nova cirurgia. Foi marcada a data, realizou essa cirurgia, só que essa cirurgia causou um impacto tremendo, porque ele tinha pouca força, mas tinha. Quando foi mexer na coluna, ele perdeu os movimentos e perdeu a sensibilidade. Ou seja, do umbigo aqui para baixo, ele não sentia nada. Ele começou a evacuar e fazer xixi, né? Sem sentir nada. Então aquela pessoa que era toda cheia de saúde, que estava ali cheia de saúde, que estava muito bem, que toda vez que tinha uma oportunidade de trabalhar, meu pai fazia muito isso, na folga dele, poucas vezes eu lembro dele em casa, ele sempre ia trabalhar. Quando ele chegava em casa, que ele chegava no período das 3 horas, né? Que ele trabalhava das 3 da manhã às 3, ele ia trabalhar. Se deparou numa condição onde voltou a ser cuidado pelas mães, né? A mãe e o pai começou a limpar o filho. A irmã, que ele tinha 3 irmãs muito boas, começaram a limpar ele. Eu e minha irmã começamos a ver ele naquela condição. E aí a gente já chegou no início de 2021. Eu tinha entrado de férias e estava ajudando muito meu pai, porque ele estava numa situação muito degradante. E eu ajudando muito ele ali, eu voltei das férias e eu pensei, eu vou pedir as contas, eu vou ajudar meu pai. Ali nos meus 21 anos de idade, trabalhando, querendo conquistar minhas coisas, eu precisei dar um passo para trás para ajudar meu pai. E ali eu pedi as contas, eu perguntava por quê, mas eu não quis entrar no detalhe, comecei a cuidar do meu pai. Só que não tinha mais o que fazer. Ele foi piorando, até um certo dia que muitos dos casos que eu não contei, mas ele passou muito tempo, UTI, internação, voltava para casa. Aí tinha uma crise, ia para a UTI, depois ia para o quarto e voltava para casa. Passou muito nessa coisa. Uma certa vez ele passou mal e foi para a UTI. Ficou uma situação bem degradante, que ali estava perto do fim.
o cérebro, ele afeta completamente a pessoa, né? Então, ele começou a arrancar pedaços da boca com o próprio dente. Começou a arrancar pedaços da boca com o próprio dente, arrancando ali na UTI, porque o cérebro humano é uma coisa muito extraordinária. Quando tem alguma coisa fora, a gente bagunça. E aí ele começou a arrancar pedaços da boca e viveu uma situação que é um dos piores estágios que a gente pode ver no ser humano. E em 2 anos apenas, aos 49 anos. E eu lembro muito bem, chegou num sábado de visita no UTI, eu fui à tarde, chegando lá, ele estava machucado, né, com a boca machucada, mas ele não acordava. E aí eu verifiquei com os médicos e falei, doutor, o que pode ter acontecido? O nível de glicose dele está baixando. Quando a gente controla o nível de glicose dele, ele fica acordado. Só que tem um porém, eles não deixavam ele acordado porque ele ficava se machucando. Ele arrancava muito pedaços da boca. E ali ele falou, mas você pode tentar acordar ele. E ali eu fiquei, vai. E nada, ele não respondia. E naquele mesmo sábado eu voltei para casa, expliquei a situação para minha irmã. Ele não me respondeu por causa da glicose, beleza. E aí quando estava encerrando o dia, iniciando a noite, o hospital entra em contato, né, com os familiares, alegando que ele tinha entrado em estado de coma. Ou seja, aquele momento que eu tentei acordar meu pai foi o último momento que eu tive com ele ali. Ele já estava partindo. E ali ele entrou em coma. E quando foi por volta das 00:30, né, a virada do sábado para domingo, o hospital entra em contato e fala: o Aldir Sandro veio a falecer. E ele faleceu exatamente 11h55. Essa é a história do meu pai. Eu poderia deixá-la guardada, mas eu acredito que é fundamental compartilhar isso, principalmente nesse momento de Novembro Azul. Porque era um câncer de próstata que foi evoluindo. Meu pai se negava a fazer o exame de toque, somente o exame de sangue. O de toque ele se negava e foi evoluindo. E quando descobriu, já estava naquele estágio, que é 95% dos casos. Quando descobre, já está em estado avançado. Esse aqui é meu pai. Pessoa muito importante para mim. Eu tenho uma foto minha, com ele. Depois eu tenho uma foto que ele estava se recuperando ali no hospital, né? E a foto maior ali é como ele passava uma boa parte dos dias. Uma boa parte dos dias ele vivia ali naquela condição. E tem uma outra foto ali que ele estava simplesmente com a mão assim, erguida. E o meu pai, ele é pernambucano, veio lá de Pernambuco, né? E uma vida muito difícil, como muitos têm, né? Não acabou a escola. Ele veio acabar a escola quando ele tinha seus 38, 40 anos, ele veio acabar a escola. E o sonho dele era fazer uma faculdade. E aqui é quando ele encerrou a faculdade de Educação Física, que é uma aula dele. E, consequentemente, eu sou professor. Né? Um sonho do meu pai que foi realizado em mim. E aqui está o incentivo, né, para os homens realizarem o exame, a prevenção. Porque essa história que eu contei, se a média diária é 44, ou seja, todo dia tem 44 histórias. Aí a pergunta que eu faço para os homens: o que vocês preferem?
que os seus familiares estejam aqui no meu local contando a história de vocês, ou vocês realizando as suas pretensões, vocês possam ter uma vida muito boa, né? Possam desfrutar dos seus filhos quando eles estiverem já realizados profissionalmente, podem conhecer seus futuros netos, né? E não só isso, né? Não só os familiares, tem muitos amigos que fazem parte da nossa família e a gente quer ver eles evoluindo, a gente quer continuar tendo uma boa relação com eles, tá bom? E aí esse é o dilema que eu deixo com vocês.